Se você vai fazer o Enem esse ano e não começou a estudar ainda, fique nesse vídeo e veja o que você deve fazer agora para que você não se atrapalhe e não perca tempo estudando, tá certo? Nesse vídeo nós vamos ver quais são os assuntos que vão ser divididos em assuntos que na maioria das vezes são fáceis, assuntos que vão variar de acordo com a informação da questão e assuntos que você deve ter um cuidado porque são a maioria difícil, tá certo? Claro que essas informações todas elas podem ter variações. Não se limita ao fato de que se o assunto ele é considerado difícil, sempre vai ser difícil. Tenha isso em mente e aí você aplica e vê o que vai acontecer, perfeito? Então, ó, você deve saber quais são os assuntos fáceis, ok? Assuntos fáceis de estudar, assuntos fáceis de você olhar a questão e entender o que ela quer, tá certo? Além disso, assuntos fáceis também de estudar, tá certo? Começamos sempre pela matemática básica e aqui você pode esquecer que não se limita a soma, subtração, divisão e multiplicação. Sim, matemática básica também é isso. Porém, entra frações, tá certo? Frações, números decimais. Isso é importante você saber, principalmente números decimais. Por quê? No Enem cai matemática básica, mas ele não vai colocar números inteiros. Sempre vai ter 0,05, 0,0011. Vai ter esses conceitos e é necessário você perceber e conseguir fazer a continha com esses valores, tá certo? Depois, quando vem para a matemática básica e sabe o conceito dela, nós podemos pensar na estatística. E aqui, mais uma vez, estatística é tranquilo. Se você estudar pelo menos umas 3 vezes na semana, acho que sim, você vai conseguir matar essa matéria. Por quê? Ela baseia-se em média, mediana e moda, tá certo? Mediana e média você deve ter uma atenção especial porque aparece mais do que a moda. Porque moda aritmética, quando você pegar, é só ver. Sem uma sequência, um número aparece mais, então ele é a moda, tá certo? Mas veja isso com mais calma e média sempre vai aparecer uma média ponderada, tá certo? Aparece a média simples, mas na maioria dos casos vai ter uma média ponderada. E a mediana também vai ser contextualizada. A partir do momento que você vê, aprende estatística, você cai em cima das questões. Que aí você caindo em cima das questões, você vai conseguir entender qual é o padrão que existe. No Enem 2021, existia um padrão de duas questões que seguia esse mesmo raciocínio, tanto, tanto sobre média ponderada e ainda caiu sobre mediana, perfeito? Então, ó, quando falamos agora sobre razão e proporção, e o terceiro e o quarto tópico estão interligados. Por quê? Porque razão e proporção fala sobre isso é consequência de fração, isso é consequência da matemática básica e da divisão, tá certo? Por quê? Quando falamos sobre razão, a primeira coisa é entender que uma razão ela é uma fração, que também é uma divisão, e a proporção ela só vai igualar essas razões. E aí, quando eu falo que é interligado com o quarto tópico, é porque a porcentagem, por exemplo, se eu tenho aqui 25%, isso aqui eu sei que é 25 sobre 100. Cheguei a uma razão. Isso aqui é uma razão. Razão, isso aqui também é uma fração. Por isso que existem essas interligações entre eles, tá certo? É necessário e importante que você saiba sobre porcentagem, porque sempre vai aparecer. Por exemplo, 50% de 1.200. Aumentou, ou se não, aumento percentual, decréscimo percentual. Um produto valia R$ 100, agora ele vale 150. Qual foi o aumento percentual que ele sofreu, tá certo? Isso sempre vai aparecer.
E é necessário você perceber também em razão e proporção, que é um assunto um pouco maior, só que não é difícil, sobre regra de 3, regras de proporcionalidade, grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Isso é importante e nesse canal existe um curso sobre regra de 3, razões e proporções. Fale conosco e aí fale conosco no Instagram e aí iremos disponibilizar por R$ 20, tá certo? E aí podemos passar então para os temas variáveis. Como assim temas variáveis? Que vai depender da contextualização da questão. Pode aparecer questões grandes e aí talvez seja difícil. Já pode aparecer questões diretas, ou seja, questões diretas no sentido de que dá a informação lá, dá uma tabela e aí pede o que ele quer. E é importante você analisar e entender essas informações, tá certo? Progressões é muito interessante, importante saber. Progressões não caiu no Enem 2021. Eu diria que tem uma grande chance de cair no Enem 2022, tá certo? Progressões baseia-se em PA e PG. Você aprende isso aqui em 2, 3 semanas, dependendo da sua força para estudar, tá certo? Mas não são temas difíceis, são temas interligados que é necessário você só praticar. A sua contextualização é importante e essa parte que talvez pese, porque o seu conceito não é difícil. O segundo e o terceiro tópico também são interligados. Por quê? Porque quando nós tratamos de função, uma hora ou outra nós vamos analisar gráficos de funções, tá certo? E aí nessas funções aqui, na maioria dos casos aparece a função afim ou quadrática, tá certo? Ou quadrática. Aparece às vezes a exponencial quando nós tratamos sobre juros compostos principalmente. E aí pode aparecer a exponencial. Essas três funções é muito bom de você estudar, principalmente a afim é tranquila, tá certo? Afim você vai conseguir de boa. Quadrática também. Na quadrática existem mais fórmulas. Será quando vai aparecer Bhaskara? Será quando vai aparecer soma e produto? E uma informação importante da equação quadrática, vocês sabem que o gráfico é uma parábola e o Enem ama calcular sobre valor máximo ou valor mínimo. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho o topo dessa parábola, então aqui existe um valor máximo atingido. Nessa segunda parábola tem um valor mínimo, ou seja, o valor mínimo atingido. O Enem ama isso e é necessário você entender e estudar sobre ele, tá certo? Gráfico de uma função quadrática cai muito, perfeito? Cai numa proporção que pode aparecer, tá certo? Não vai cair todo ano, aí também já é demais, mas tem suas informações e é interessante você estudar, porque existe essa limitação. Quando nós falamos sobre análise de gráficos, é necessário você entender que a análise de gráficos ele é uma parte maior do que função, no sentido de que ele engloba tudo, tá certo? O gráfico eu posso colocar as informações que eu quero de acordo com os meus temas. E nas análises de gráficos, isso pode sofrer variação, como assim? Porque a análise vai depender do assunto em questão. Eu posso ter uma análise de gráfico quando eu estou relacionando média, quando eu estou relacionando porcentagem, quando eu estou relacionando uma subtração simples. E aí essa análise de gráfico é importante você pensar que quando você for estudar análise de gráficos, preste muita atenção nos eixos. Lembre-se que o eixo X ele vai ter valores que serão a causa para o valor do eixo Y, ou seja, o eixo Y ele é consequência do eixo X. Quando você estudar análise de gráficos, eu prefiro, isso é que é um conselho meu e talvez algo que eu gosto de fazer, é que você exercite mais do que ver a teoria. Porque a teoria não vai falar tanto sobre, é mais você praticar e entender, ó, esse gráfico quer isso e tá com essas informações. E aí você vai analisar através disso. A análise de gráfico cai também sobre razão, razão de dois valores. E aí é necessário que você entenda.
Geometria plana e espacial também são interligadas. Perfeito? Você deve primeiro estudar a geometria plana e passar para a espacial depois, porque é consequência, tá certo? Quando você tem um domínio da geometria plana, você faz a espacial no instante, tá certo? Questões sobre cilindro, questões sobre triângulo, principalmente o equilátero, questões sobre círculos, hexágonos, quadrados também. Essas relações sempre vão existir, tá certo? É importante que você saiba porque, principalmente na geometria espacial tem uma questão que sempre cai, que é o seguinte: vamos supor que eu quero uma caixa d'água e nessa caixa d'água possui uma quantidade de volume. Só que aí eu não tenho a altura. Eu tenho o volume, mas eu não tenho a altura da caixa d'água. E aí eu faço a equação para saber a altura dessa caixa d'água. Perceba que quando eu falo da equação, eu tenho que substituir valor, jogar dividindo, passa multiplicando, toda aquela treta que você sabe sobre geometria espacial. E a geometria plana, ela vai basear nas áreas, tá certo? É necessário que você tenha em mente algumas áreas e saiba quais são as variações dela, principalmente o triângulo. O triângulo não é uma fórmula sólida, b vezes a altura sobre 2. Não é essa fórmula. Essa fórmula, sim, tudo certo, pode ser que apareça, mas é muito difícil. E aí é necessário que você pense sobre o triângulo, as suas diversas fórmulas que podem aparecer, tá certo? Principalmente a questão sobre um triângulo equilátero que possui uma fórmula própria, assim como a altura desse triângulo equilátero, tá certo? E aí nós passamos por temas difíceis. Mais uma vez, não é necessariamente temas difíceis que nunca vão conseguir fazer. Não é assim. Pode aparecer temas fáceis, principalmente trigonometria. Trigonometria, o seu conceito inicial é muito tranquilo. Por quê? É aquela tabela dos arcos notáveis. Seno, cosseno e tangente, tá certo? Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Seno de 45, seno de 60. Cosseno de 45, de 60. E a mesma coisa com a tangente, tá certo? E aí tem aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. E aí por aí vai, tá certo? Esse conceito sobre seno, cosseno e tangente, principalmente quando fala sobre o, o triângulo retângulo, o triângulo pitagórico, tá certo? Vai ter essas relações. Se cair, é importante você saber. Trigonometria torna-se difícil quando fala sobre os seus gráficos, mas aí, se você estudar bem, você vai conseguir tranquilamente. Geometria plana também é consequência das geometrias que você viu anteriormente. Desculpa, geometria analítica é consequência das que você viu anteriormente. Quando falamos sobre geometria analítica, é um tema talvez assustado, porque é uma formulazinha um pouco grandinha, mas se você entender o porquê que ela é daquele jeito, você vai saber de tudo, porque é tranquilo. Talvez a sua explicação vai ser a sua demonstração do porquê ela é daquele jeito, vai ser bem mais fácil para você, tá certo? Geometria analítica, estude dois tópicos. Estude distância entre pontos e equação da circunferência. Quando você tiver tempo, depois que você estudar os assuntos anteriores, estude geometria analítica nesse sentido, que às vezes aparece uma questãozinha lá de bobeira, e aí no final da prova, se você quiser dar uma olhada, você vê, tá certo? Lembrando, você sabe que você deve priorizar as questões mais simples. E aí tem todo o processo que você identifica como uma questão é simples, tá certo? E aí podemos passar para a probabilidade. Probabilidade, na maioria dos casos, é uma questão difícil. Porém, existem conceitos estratégicos que ela se torna fácil. Mas qual é a parte chata? É a demora que você vai resolver a questão. E aí, por isso que você deve priorizar também, deixar ela para o meio ou final da prova, quando você já fez as questões que você confiou, as questões que você raciocinou, e aí, se você estiver com tempo, você resolve ela. Probabilidade vai ser, o que vai cair em probabilidade muito? Vai cair união das probabilidades e também naquele conceito do I
e ou seja, lembra quando fala sobre, ó, eu quero a probabilidade dessa informação aqui e dessa informação. É diferente quando eu falo, eu quero a probabilidade dessa informação ou dessa outra informação, tá certo? São duas coisas diferentes. E aí, uma questão que sempre cai é o seguinte, ó, vamos supor que tem uma caixa com bolinhas lá dentro, bolinhas pretas e azuis. E aí vai perguntar a probabilidade de eu tirar uma bolinha azul e uma bolinha preta. Ó o I aí. O I vai ser uma multiplicação e o OU vai ser uma soma, tá certo? Esse conceito é interessante e, além disso, tem a probabilidade condicional. Mas, como eu falei, você vai exercitar e você vai ver e você lê a questão no começo. Se não conseguiu de primeira interpretar, você pula, tá certo? Não se preocupe com isso. Pode pular à vontade e depois volta. E aí vem por último para análise combinatória. A análise combinatória, ela fica em um extremo entre um tema variável e um tema difícil. Eu considero um tema variável, tá certo? Por quê? Quando falar sobre combinação, sempre vai ter, se aparecer uma questãozinha, na maioria dos casos é uma combinação, ou é arranjo ou permutação. Acabou o assunto todinho. Permutação. Acabou o assunto todinho. Isso vai ser análise combinatória no Enem. Permutação é um exemplo aquela questão sobre a hipótese das letras. Arranjo é um conceito que vai ser consequência, vai ser interligado com a combinação. Lembra quando eu falo, ó, esse aqui tem uma ordem, esse aqui não tem uma ordem. Isso é aquela diferença entre combinação e arranjo. Combinação cai com mais frequência, tá certo? Combinação cai com mais frequência, caiu no Enem do ano passado. E aí sempre vai ter as suas questõezinhas. Agora, um fato que vale para tudo. Tudo você deve exercitar. É no máximo 30% mais ou menos teoria e o resto é prática. É você pegar as provas do Enem e resolver, e aí você vai perceber os padrões, você vai perceber que não é difícil a sua contextualização. Agora exercite, sem medo. Faça a mesma questão 5 vezes e você vai fazendo, ó, essa questão é assim, por isso, por isso, por isso. Essa questão é de jeito, por isso, por isso, por isso. E aí você vai desenrolando até ficar ótimo, tá certo? É assim que você aprende. Siga nossa página, inscreva-se. Esse vídeo foi grandão, mas inscreva-se, curta, coloque sugestões, siga no Instagram, siga em qualquer lugar que você quiser. Só não siga no dia a dia, vai que pensa que é roubo. Até a próxima e tchau!